A paz com todas, tutti quanti, everybody. Preciso de ver em outras línguas também, né? Como que vai ser todos e todas, não é mesmo? Então tá bem, tá tudo bem com vocês? Tudo em riba? Aqui tá tudo bem, tudo sob controle, estamos levando, né? Graças a Deus, estamos com saúde, comendo, bebendo, dormindo, temos a nossa casa para nos abrigar, né? Saúde, né? Amigos, família, bem com todos, nem tão todos assim, né? 100%, né? Porque sempre tem os probleminhas, né? Mas o importante é que a gente tá em paz, né? Esse é o mais importante, beleza? Eu não vou ficar enchendo linguiça, não. Eu fico conversando muito, aí depois o numerinho ali começa a correr, aí eu fico apavorada, aí termino o vídeo sem dizer nenhum tchau, né? Tem um vídeo que o armazenamento, né? Às vezes a gente esquece de mexer em algum lugar e aí o armazenamento tá cheio e aí a gente vai ter um vídeo assim que eu vou soltar que aconteceu isso, tá? Vocês não ficam tristes não, porque eu esqueço de excluir o anterior. E aí tô aqui fazendo o vídeo, de repente, pá, para, do nada, né? E aí, já viu, né? Não dá tempo nem de falar tchau, arrivederci, né? Então, meus irmãos e minhas queridas irmãs dessa comunidade CCY, eu estava lembrando hoje e eu vou falar o nome do lugar, da igreja, da pessoa, porque já fazem muitos anos que isto aconteceu. Então, foi verdade, não foi mentira, né? Então, tem até uma lei, parece, né, no jornalismo, na história, não sei depois de quantos anos, né, que você pode contar a história, dar nomes, né, mais ou menos isso. Não sou jornalista, nem historiadora, então eu não sei, mas eu sei que tem uma lei, né, que fala sobre isso. Por causa dos herdeiros, por causa da família, né, dos filhos, né, é por aí. Então era assim, na Vila Maria, Alta, na Praça Cosmorama, eu tinha nessa época uns 13 anos, né? 12, 13 anos, não mais que isso. Frequentava a escolinha de jovens e menores, naquele tempo chamava Escolinha de Jovens e Menores, né? Hoje é reunião, né? Da mocidade. O cultinho, né? Aquele tempo era escolinha. Minha tia era auxiliar de jovens, eu, minha irmã, né? Frequentávamos, recitávamos e nós tínhamos o nosso cooperador, irmão Darcy. E de um dia para o outro, o irmão Darcy não atendeu mais o culto de jovens e menores, ele era cooperador. E ficou assim uma coisa, sabe aquela? Segredos. Olha, não conta pra ninguém, olha, não conta pra ninguém. Eu não sei se entre os adultos se contou
né? Se explorou a história, por certo, sim, né? Embora os tempos eram outros. Mas entre nós, né? Os jovens, né? Os adolescentes, como nós não passávamos de crianças, né? De 12, 13 anos, realmente não vazou. Eu lembro que minha mãe, minha tia, minha avó, né? Elas estavam conversando assim sobre o assunto do querido irmão, e aí a gente chegava, né? Eram outros tempos, vocês sabem como que eram, né? As tias, as nossas avós estavam conversando, né? Você às vezes entrava para tomar uma água e ficava assim um pouquinho ali para ouvir, né? Para assuntar. Elas já falavam: "Ei, pode ir embora, vai brincar. Isso aqui não é assunto de criança." E a gente sabia que estavam falando, né? Alguma coisa, e claro, a curiosidade, né? Piorava, né? Então eu lembro que elas estavam falando sobre o assunto desse irmão, mas para nós não vazou nada. Simplesmente ele parou de atender o culto, né? E se fini. O que ele teria feito? Ele, além de cooperador, ele ensinava música. E um rapaz, um menino, de uns 14 anos também, teria falado, né, que esse irmão havia mexido com ele. O que nós crianças apuramos na época, depois perguntando para minha avó, para minha mãe, elas falaram assim, olha só, né? Vocês, que esse menino disse, né, para o ministério, né, que tomou a atitude, que ele teria colocado a mão na perna dele, tá? Foi só isso que a nossa mãe contou para nós. E esse irmão, e nós éramos, não digo amigas, mas coleguinhas das filhas dele. Ele tinha 2 filhas e elas também sentavam ali próximo ao nosso banco, recitávamos também juntas, né? E elas não pararam de congregar. Todo domingo elas estavam lá. E esse irmão morreu dizendo que era inocente, que ele não fez absolutamente nada, né? Ele tinha esse costume, como tem muitos irmãos que têm esse costume, muitas irmãs também, sabe? Assim, chega abraçando, né? Não sabe conversar se não põe a mão, abraça. Pode ver, tem irmãos assim, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Já chega, já, né, vai. Esse irmão, ele tinha esse costume, ele era amoroso, ele gostava de chegar, né, e abraçar, né? Tá bom? Foi assim. Dali uns tempos, também tiraram a liberdade de outro irmão. Que ele teria feito? Irmão Castanho, também cooperador, só que de adulto. Teria dado carona para uma irmã. Tá bom? Foi os 2 erros, os 2 pecados, né, que esses irmãos teriam cometido. Então, esse irmão Darcy morreu dizendo que era inocente. E quem não acompanhou o nosso querido ancião do Brás, José Nicolau, né? Também morreu dizendo que foi vítima, que era inocente. Aí o assunto já foi mais, né, para mídia, já eram outros tempos, mas também já faz tempo, né, que ele também teria, né, tido, né, um envolvimento homossexual com um rapaz. Morreu
dizendo-se inocente. E eu, quando vocês já estão cansados de saber que eu moro aqui num lugar de chácaras e a condução aqui é muito difícil. É de hora em hora, 1h30, sábado e domingo, então os períodos é de 2 horas, 3 horas, né? E eu tinha carro, né, nessa época, e eu tava subindo, né, que aqui é um morro, né, uma subidona. E eu via, né, irmãos, 2 irmãos, moram na rua de baixo aqui, meus vizinhos, e o outro mora na rua de cima, né, com sacolas de supermercado, de plástico, né, irmãos humildes. E eu parava, inocentemente, ô irmão, vai subir? Vamos. Ficavam tudo contente, né? Quem tá num ponto de ônibus como eu hoje fico, eu sei o quanto me alegro quando passa alguém para me dar uma carona, né? Então vamos, pegava as sacolas, né? Colocava lá e subia. E um dia, uma irmã porteira muito querida, muito amiga, também vizinha aqui, umas 3 ruas para cima, inclusive está bastante enferma, essa querida irmã. Ela, com muito carinho, com muito jeito, ela falou um dia para mim. Por certo, já estava correndo, né, a notícia, né, no pedaço, porque vocês sabem, né, mulher separada, né, dando carona para os irmãos, então, né, com todo o amor do mundo, ela falou para mim, sabe, irmã Mari, vou falar uma coisa para a irmã e a irmã não leva a mal. Eu sei que a irmã faz isso, né, prestando, né, um favor, uma gentileza, mas não é de bom tom que a irmã faça isso. A irmã, quando tá subindo, dá carona, né? Inclusive, essa pessoa que eu dava carona era o esposo dela, também já de idade, bem mais idoso do que eu. Por certo, ele chegava em casa, né, e falava para ela, subi, a irmã Mari me deu uma carona, né? E ela me falou para mim não dar mais carona para os irmãos. E a partir daquele dia, eu não dei mais carona para os irmãos. Eu via eles ali no ponto, cheio de sacolas, né? Esperando o busão, passava reto e não dava mais carona. Aí, a pergunta que eu sempre fiz, e eu fiz para ela também na época. Irmã, você acha que se o Senhor Jesus passasse de carro, num lugar como nós moramos, de chácara, de dificuldades de condução, né? Que tivesse uma irmã no ponto, com sacolas, com criança, você acha que ele não ia dar carona? Responde para mim. Ela, irmã, é ensinamento. É ensinamento. Então, é ensinamento. Beleza. Então hoje eu fiquei pensando nesses irmãos lá da Vila Maria. Eu criança ainda, 12, 13 anos. E a gente gostava do culto desse irmão Darcy, sabe? Ele passava para nós assim, né? Que era um caro servo de Deus. O outro irmão também. E morreu desprezado. O problema não é nem o afastamento. Vamos supor que realmente ele tenha né, mexido com o menino, né? Sei lá o que pode ter acontecido, só quem sabe é ele, o menino, que hoje já deve ser um homem, né? Feito, deve ter a minha idade, e Deus, né? Só os 3 podem dizer. Ainda que tirasse a liberdade, mas que não o desprezassem, né? A solidão, o desprezo, a indiferença, não entra na minha cabeça que é assim o certo. Não é.
Não, vamos tirar a liberdade, acabou, acabou. Ninguém visita, ninguém vai na casa para fazer uma oração, ninguém vai na casa para dar um abraço, né? Ninguém, né? É assim o júri, né? O juiz é o ministério, né? A cúpula, né? E os juízes, né? Já todos condenam também. Um não vai, o outro não vai, o outro também deixa de ir, e os anos vão passando e a vida vai passando e aquela pessoa morre ali, né? Eu não acho certo este procedimento. Mas, né? Teve um outro caso aqui, eu tô contando de gente que eu conheço, tá? Vocês devem conhecer também e muita gente. Um irmão Antônio eletricista. Eu precisei de um eletricista com carta, vocês sabem, né? Para pedir ligação de eletricidade. Não basta ser um eletricista, saber fazer o serviço, tem que ter tipo sei lá, um certificado, né? Para pedir a ligação direto para, aqui é a empresa, né? E eu chamei esse irmão. Eu nem sabia, eu via que ele não estava congregando mais. Eu fiquei sabendo do caso, né? A esposa, né? Pulou a cerca. Ele era músico. E ele me contando ali no quintal, fazendo o serviço, ligando os fios. Ele também chorou, falou para mim. Tiraram a liberdade da esposa dele. Não tiraram a liberdade dele, mas ele ficou com vergonha, ele ficou constrangido, né, de aparecer lá na igreja, porque o fato foi assim muito comentado, muito, né? Foi escrachada a coisa, né? E ele não foi um dia, não foi outro, né? E foi se esfriando. E ele falou: olha, não teve irmã. Naquela época eu era CCBana, né? Raiz. Não teve não tem um que venha na minha casa me fazer uma visita, me dar uma palavra de conforto, me dar uma palavra de carinho, né? Falar para mim, né? Ter coragem, enfrentar a situação, não foi o erro, não foi meu, né? E ele foi também se esfriando e também não apareceu mais, né? Então, é sobre isso, tá? É sobre isso. Vocês que são pró, né, CCB, que fala que a gente tá aqui por dinheiro, que a gente tá aqui para denegrir a imagem, né, da instituição. Não é não, viu? Você sabe que não é. Vocês sabem que não é. Vocês confundem. Tem gente aqui que tem coragem de dizer, quando fala assim, o povo zeloso e de boas obras, que zeloso é ir para a igreja bonitinho, arrumadinho. Vocês acreditam nisso? Eu fico abismada de ver. Sabe? Pessoas que se arrumam muito bem, né? E olha a cabeça. A gente tem que ir com a melhor roupa, com o melhor vestido, porque nós temos que ser zeloso. E zeloso das almas? Ninguém é? E boas obras? Ninguém faz? Um povo zeloso e de boas obras. Zeloso do quê? Zeloso, né? Abrange tudo. Zeloso do bom comportamento, da boa convivência, de quando houver uma necessidade, se estiver ao alcance, né, ajudar. Num caso desse, saber que tem um irmão, uma irmã, né, que tá passando por uma dificuldade, dar uma chegadinha lá, né? Mas não, né? Gosta de viajar longe. Gosta de viajar bem longe. E às vezes a necessidade tá do lado da casa dela, na mesma rua. Mas ela não tem tempo de ir lá ver. Porque eu já ouvi eles falarem, ele pecou. Ele pecou.
passam a régua, julgam, né? Ai, 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 ui, 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 né? Então é sobre isso e por causa disso. As injustiças. É certo tirar o ministério se realmente houve e foi comprovado? É certo. É certo desprezar, abandonar, deixar ali? Não é certo. É certo encorajar. Deixar passar um pouco de tempo, encorajar. O seu irmão não tiver dificuldade para vir para essa igreja, vai numa outra, né? Mas abandonar, né? Nananananinha. Tá bom? Então era isso. Hoje eu fiquei pensando. Olha, 60 anos atrás. Do meu querido cooperador de jovens e menores, irmão Darcy. Do cooperador da noite, irmão Castanho. Do irmão José Nicolau. E você que tá aí, que você também sabe de alguém, você também emenda nessa minha listinha, tá bom? E é sobre isso. E que Deus tenha misericórdia de nós, de todos nós. Os que estão no templo, os que estão fora do templo, os que estão sentados na beira do caminho, os que estão desprezados, os que foram injustiçados, caluniados, inocentes. E os que também erraram, por certo, terão o perdão, o infinito perdão e a infinita misericórdia. Eu creio. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Amém?